Olá, está começando mais um Saúde e Bem-Estar, um programa especial gravado no Minas Tênis Clube, uma instituição com quase 100 anos de idade. Saúde e bem-estar sempre fizeram parte desse lugar. Muito obrigada, Fernando. É um prazer falar de saúde com vocês. Nós estamos estreando esse programa com muita alegria, trazendo temas que são de extrema importância para todas as faixas etárias, todos os gêneros e toda a sociedade. Eu brinco que o nosso programa é um serviço de utilidade pública e se você ainda não nos segue lá no Instagram, nos acompanhe porque tem muito conteúdo legal por vir, não só pelo canal, mas também na nossa rede social. E nós vamos falar hoje sobre um tema extremamente sensível, extremamente delicado. E nós estamos em Fevereiro Laranja, né, que é uma chamada e a conscientização e a informação com relação à leucemia. Leucemia que é uma doença que quando nós ouvimos falar, a gente se apavora porque tem muito pouco conhecimento sendo disseminado aí, né? E quando vem essa palavra a gente logo assusta e já pensa que é uma condenação, uma sentença de morte. E nós estamos aqui hoje para trazer justamente mais informações sobre a doença, sobre prevenção, enfim. E para isso nós temos aqui um profissional brilhante, Dr. Wellington Azevedo, da Rede Mater Dei, um médico extremamente competente que está envolvido aí, né, com a doença, porque ele é hematologista, ou seja, é a especialidade dele. E eu quero começar, Dr. Wellington, te perguntando algo básico, né, mas que a gente precisa entender e dar nome às coisas, né? Trazer o conceito da doença. O que é, de fato, leucemia? Bom, Bela, obrigado pela oportunidade de falar sobre leucemia. Essa realmente, como você falou, é uma doença que é bastante frequente, embora não seja a mais frequente dos cânceres, mas é um câncer da medula óssea que se apresenta, como a medula óssea ela tem várias células diferentes, ele pode se apresentar de várias formas diferentes e isso define que tem várias classificações de leucemias. Algumas mais agressivas, outras menos agressivas, algumas mais curáveis, outras incuráveis. Então, leucemia é um espectro amplo de doenças em que acometem desde o nascimento da criança até a velhice. Então, ela é uma doença que a gente tem que preocupar, que impacta muito a sociedade, impacta muito a família, deixa as pessoas muito debilitadas. São doenças de tratamento muito caro, muito prolongado e que trazem um grande impacto, seja porque elas provocam mortalidade, seja porque provocam grandes transtornos de reinternações e tratamentos longos, processos de quimioterapia longos, repetitivos, um tratamento habitual de uma criança com leucemia linfoblástica aguda, que é a mais frequente em criança, são 3 anos de tratamento. Isso impacta gravemente na família, impacta na criança, impacta na vida escolar, ou seja, são doenças que têm um efeito muito grande na sociedade, para todo mundo. E quando nós falamos, por exemplo, em prevenção, né? Você diz que existem tipos de leucemia que são incuráveis. Eu tento ser um pouco otimista nesse sentido, né, e trazer a questão da ciência ser um campo muito dinâmico, sempre aí novos achados, novas descobertas. Então eu sempre vivo com essa esperança que um dia, né, em algum futuro próximo aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir reverter esses diagnósticos, né? Assim eu espero. Mas quando você fala sobre uma leucemia que é incurável, isso é antagonista ao conceito de prevenção, por exemplo? Não, as leucemias são um pouco diferentes de outros cânceres, porque algumas delas têm fatores de riscos que a gente consegue prever e que a gente consegue ter uma ação sobre eles. Por exemplo, o tabagismo, ele aumenta a incidência de leucemia. Exposição à radiação aumenta a incidência de leucemia. Daí os cuidados dos radiologistas, das pessoas que trabalham de qualquer forma com radiação. E daí os problemas que os acidentes com a radiação podem causar. Então, assim, mas as causas preveníveis são poucas. Eu acho que o tabagismo, a exposição à radiação, alguns vírus para alguns tipos de leucemia que podem ser tratados, que podem ser eventualmente abordados, seja com vacina, seja com algum outro tipo de tratamento, mas assim, do ponto de vista de prevenção e do ponto de vista de antecipação, não há muito o que fazer não. Infelizmente, a leucemia, quando ela se apresenta, ela se instala e fala, estou aqui, e a gente tem que agir reativamente. Para o tratamento. Para o tratamento. Dr. Wellington, fala um pouco sobre os tratamentos que existem disponíveis para leucemia. Pois é, as leucemias, se a gente imaginar
Eu tenho 40 anos de formado. Quando eu me formei e comecei a trabalhar com hematologia, a gente curava pouco mais de 20, 30% de todos os casos de leucemia diagnosticados. Hoje a gente já consegue curar quase 70% de todos os casos, se a gente tiver todos os recursos disponíveis. O eixo, o esteio do tratamento é quimioterapia. Quimioterapia, dependendo do tipo de leucemia, pode ser mais prolongada, pode ser mais curta, são várias fases, várias modalidades. Alguns tratamentos são relativamente curtos, um período de 4, 5, 6 meses, outros levam até 3 anos. E a quimioterapia quase sempre vai ser complementada com transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea é uma situação drástica em que a gente destrói a medula do paciente completamente. Por consequência, você destrói a doença que está instalada na medula, a medula doente, mas é ser obrigado a replantar uma medula sadia, que normalmente é encontrada em doadores sadios. Esses doadores podem ser familiares ou podem ser fora da família. Os doadores que não são aparentados, ou seja, que são de outro fenótipo, outro genótipo, a gente precisa de lançar mão dos bancos de doadores de medula óssea. Hoje no Brasil a gente tem o REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea. Esse registro está conectado com os registros internacionais. No Brasil a gente tem próximo de 4 milhões de doadores cadastrados, mas a conexão internacional faz com que você tenha alguma coisa em torno de 45, 50 milhões de pessoas dispostas a doar medula. Essa medula, ela pode viajar. Para você ter uma ideia, essa semana passada nós coletamos uma medula em Belo Horizonte para mandar para Israel e a gente recebeu a medula que veio da Irlanda. Então a medula viaja, a medula está disponível. E isso faz com que a gente consiga praticamente hoje encontrar medula para quase todo paciente, seja na família, seja fora da família. Esse programa de doadores de medula, que é o REDOME, é um programa público do SUS. Ele é gratuito para os usuários. O governo, o Ministério da Saúde financia esse programa e é um programa vencedor, programa de saúde pública hoje vencedor no Brasil. E é incrível, doutor Wellington, entrar nesse tema, né, com relação ao banco de doação de medula óssea. Eu sou doadora, eu já fiz o meu cadastro, né, há mais tempo atrás, e eu acho que isso precisa ser um pouco mais disseminado na sociedade, porque medulas salvam vidas, né? É o que eu entendo. Se você achar um match, ou seja, uma medula que é compatível, né, o doador com aquele que está recebendo, você salva aquele paciente. E é curioso, assim, porque a sociedade tem muito medo, né, de falar sobre câncer, sobre leucemia, porque a gente sempre pensa no pior quando recebe um diagnóstico, e eu não julgo, porque eu acho que eu também ficaria apavorada se fosse o meu caso, principalmente porque é uma doença que também acomete crianças, né, e a gente fica bem tenso, assim. Eu, como mãe, eu tenho uma dúvida, assim, minha. Nas crianças, qual numa porcentagem, se é que isso é possível, né? Qual é, assim, a estimativa, o percentual de cura em crianças? Na verdade, a leucemia mais frequente em crianças é a leucemia linfoblástica aguda, uma leucemia que dá no lado do sistema imunológico gerado pela medula óssea. Essas doenças, se são diagnosticadas entre 2 e 10 anos, a taxa de curabilidade hoje se aproxima de 90% a 100%. Infelizmente, as crianças mais jovens, abaixo de 2 anos, ou seja, as leucemias do lactente, elas são muito difíceis de tratar e tem uma taxa de cura mais baixa. As crianças acima de 10 anos, até 18 ou 21, dependendo da classificação de criança, né, ela já começa a cair um pouco, a probabilidade de cura cai bastante já, nós estamos falando, já a gente passa a falar de em torno de 50%. Se todas as modalidades terapêuticas estiverem acessíveis, porque esse é um problema de acesso. Hoje a gente pode pensar em quimioterapia, em transplante de medula óssea e recentemente surgiu um tratamento com as células CAR-T, ou seja, são células geneticamente modificadas para poder atacar a leucemia. Você coleta as células do paciente, manda para um laboratório, normalmente nos Estados Unidos ou na Europa hoje, eles fazem a engenharia genética necessária e essas células são amplificadas e voltam, você consegue tratar o paciente com elas. Então, assim, seria um transplante de segunda geração. Se a gente consegue ter acesso a isso, a taxa de cura sobe um pouco. Mas ainda tem algumas pessoas que têm fatores de muito mau prognóstico geneticamente determinados que fazem com que a gente
ainda tem uma fração que não é curável. Então, assim, a gente consegue sim curar muita gente, principalmente as crianças. Um exame de sangue simples, desses de rotina, é um exame capaz de levantar alguma suspeita, doutor? E em que momento é importante investigar tudo isso? Na verdade, o diagnóstico das leucemias normalmente é feito quando o paciente apresenta uma manifestação de problemas na sua medula óssea. Quais sejam, o paciente fica anêmico, o paciente começa a sangrar ou o paciente tem infecção. Então, normalmente o paciente ele apresenta alguma combinação desses problemas que leva ele a um pronto-socorro, que leva ele a um pediatra, que leva ele a um clínico, e aí é feito um hemograma. E o hemograma, sim, começa a encontrar alterações importantes que demandam estudo da medula óssea. Esse estudo é feito com biópsia, com aspiração da medula e com vários testes, e o diagnóstico é feito. Então, normalmente, a leucemia se manifesta desse modo e o diagnóstico não é difícil, o diagnóstico é simples. O que fica complicado é logo do que a gente faz o diagnóstico, a gente precisa classificar a leucemia. Para classificar a leucemia, eu preciso de vários exames, inclusive exames genéticos sofisticados, que alguns demoram, outros são bastante rápidos. Por quê? Quando eu tenho um paciente com leucemia, a gente tem que mergulhar para dentro da célula do paciente. Eu preciso entender quais as alterações genéticas e moleculares que ele tem, porque hoje já existem várias drogas e várias alternativas de tratamento que são específicas para aquela mutação que o paciente possa apresentar. Então é muito importante que a gente tenha essa informação. Eu tenho que saber que o paciente tem leucemia e saber exatamente qual que é a composição genética e molecular daquela leucemia para que eu possa escolher o melhor tratamento e não fazer um tratamento one fit for all. Isso faz uma diferença. Então, ou seja, o tratamento da leucemia está caminhando para ser customizado, para a gente tratar cada paciente como se fosse um paciente único e dar para ele o que ele precisa, o que funciona e o que não funciona é desperdício. Sim. Bom, pegando o gancho dessa pergunta do Fernando, quando o paciente tem um sintoma ali, né? Você especificou sangramento, anemia, que a pessoa fica mais fraca, né? E ela começa a adiar essa ida ao médico. Existe assim, um prazo médio, ou seja, um tempo ali, uma janela que ela teria mais chances de cura se ela tivesse resolvido isso antes? Não, infelizmente não. Na verdade, como eu disse, a leucemia, quando ela se instala, ela chega e fala, cheguei. Essas alterações, essa anemia é rapidamente progressiva. O paciente logo ele é diagnosticado. Porque o atraso, diferente de outros cânceres, dos tumores sólidos, em que você pode ficar com câncer de estômago meses, e o câncer crescendo e ninguém percebendo. Mas no caso da leucemia, ela se explicita rapidamente. Isso acaba levando ao tratamento. O que a gente tem que começar a correr, e faz uma diferença, a janela de tempo, é depois que você faz o diagnóstico. Eu preciso entender que doença é essa, que tipo de medicamento eu devo usar, que tipo de abordagem eu preciso fazer com ele. Então, assim, a aceleração acontece em geral depois do diagnóstico. E quando existe a suspeita ou a confirmação da doença, como que a família pode e deve agir para apoiar esse paciente desde o início? Como eu disse, esse é um tratamento longo, é um tratamento penoso, prolongado. Em geral, tira a pessoa da escola, tira a pessoa do trabalho, demanda um suporte familiar muito grande, faz com que as pessoas, às vezes, precisem se mudar de lugar, se mudar de cidade onde elas moram, porque elas muitas vezes não têm o tratamento adequado. Então é uma doença que tem um impacto muito grande. Esse impacto ele é sentido pela família, ele é sentido pela fonte pagadora do tratamento, ele é sentido pela equipe médica e equipe hospitalar que trabalha, porque são pacientes que demandam muita atenção, muita medicação, complicam muitas reinternações. Então são pacientes de difícil manejo e de grande impacto. Eu tenho uma curiosidade pessoal, que eu acredito que você vai ser a melhor pessoa para me responder isso. Quando eu tive os meus 2 partos, né, nos Estados Unidos, as minhas filhas nasceram lá, eu fui muito encorajada a salvar o cordão umbilical nessa promessa de que, enfim, que o material genético contido ali, né, no cordão umbilical pode potencialmente resolver muitos problemas, inclusive a leucemia. Eu quero saber até onde isso é real e até onde existe aí um exagero, talvez uma promessa vazia. Na verdade, esse movimento ele acontece nos anos 90. Havia uma expectativa de que
essas células seriam bastante utilizadas, teriam bastante chance de utilizar, porque existia uma expectativa, não no tratamento de leucemia, para dizer a verdade, mas muito no sentido de terapia celular com outras. Tinha uma expectativa de que a gente pudesse curar questões neurológicas com células-tronco, questões ortopédicas com células-tronco. Tinha uma série de expectativas na medicina naquele momento de que as células-tronco da medula óssea poderiam ser usadas não só para tratar leucemia, mas também para tratar outras questões médicas. E isso, infelizmente, não se configurou como verdadeiro. Então, assim, muito poucas, mas realmente muito poucos desses cordões, dessas células-troncos que foram congeladas, foram efetivamente usados. Tanto é que isso, hoje em dia, a gente não estimula mais nem um congelamento de novo dessas células de cordão, assim como a própria manutenção dela está sendo discutível. No Brasil, a gente tem alguns serviços que fizeram isso. A Anvisa definiu que esse poderia ficar durante 10 anos, mas isso ninguém tem coragem de jogar fora. Então esse material está aí, mas assim, realmente a expectativa de uso é muito baixa. Que seria o meu caso, né? Ele está lá, eu fico pensando, jogo fora, descarto, mantenho, A probabilidade de usar é muito pequena. Então hoje as decisões são tomadas muito mais na questão do custo-benefício. Se o custo é um custo que está sendo razoável, não está impactando nada, a pessoa mantém. Mas a expectativa de benefício é muito pequena. Como uma pessoa faz para se tornar doadora aqui no Brasil, no banco de medula, e como que é essa doação? É dolorido? Como que isso impacta a vida do doador? Bom, a doação de medula óssea, hoje em dia, ela tá estruturada num programa nacional do Ministério da Saúde que se chama REDOME, Registro de Doadores de Medula. Para se cadastrar nesse REDOME como doador, a pessoa precisa comparecer a um hemocentro. No caso aqui de Belo Horizonte é o Hemominas. É só comparecer ao Hemominas, dizer que tem um agendamento, tem um processo que é bem tranquilo. Essa pessoa vai ser agendada uma entrevista com alguém lá da instituição que vai explicar todo o processo, todo o procedimento. A pessoa vai tirar uma amostra de sangue periférico, como se fosse fazer um hemograma. Tira uma amostra de sangue, esse exame vai ser feito a tipagem HLA, que é para saber como é que os antígenos de histocompatibilidade ele tem. Isso vai entrar num banco de dados. E essa pessoa fica aguardando um dia ser chamada. Se aparecer um potencial receptor, ela vai ser chamada e perguntar se está disposta a doar. O ideal é que esses doadores que sejam abaixo de 40 anos, porque você espera que um banco tenha longevidade. Se coloca uma pessoa de 70 anos hoje, daqui a um ano, 2, 3, talvez ele não esteja mais em condição de doar medula. Então, assim, de preferência, pessoas abaixo de 40 anos e sadias e que queiram doar. A doação de medula é muito tranquila. Ou é feita por cirurgia, por aspiração de medula, que é uma anestesia geral que dura meia hora um procedimento. É como doar sangue. E aquilo é extraído cirurgicamente no osso da bacia, ou é extraída no sangue periférico através de um procedimento chamado aférese, que também não envolve internação, não envolve anestesia. E são doações absolutamente tranquilas, diferente de outros órgãos, que se você doar um rim, por exemplo, você fica sem um rim. A medula não, ela é como o sangue. Ela, em 2, 3 semanas, ela se repopula completamente, não tem problema. A propósito, eu queria falar sobre doadores de sangue. Uma coisa muito importante é a doação de sangue. A população, no Brasil, a gente tem 2% da população brasileira que doa sangue, com frequência. O ideal pela Organização Mundial de Saúde seja de 5% a 7%. Então é necessário que mais pessoas doem sangue. Eu digo o seguinte, épocas, por exemplo, nós estamos aproximando do carnaval aqui, nesse momento. Os doadores de sangue vão desaparecer, porque eles ou beberam, ou tomaram aspirina, ou simplesmente viajaram, e a gente passa a ter um problema sério de estoque de sangue. E o sangue é a matéria-prima, depois da quimioterapia, mais utilizada para tratar pacientes com leucemia. Então, quando a gente fala em leucemia, a gente tem que pensar em medula óssea, a gente tem que pensar em sangue, porque sem doação de sangue adequada, o tratamento do leucêmico fica comprometido. Excelente. Tá vendo, gente? Então que fique de estímulo aí para todo mundo que está assistindo, não só se tornar um doador de sangue
e um doador registrado também, né, no registro aí de doação de medula óssea, mas também de compartilhar esse conteúdo para que mais e mais pessoas fiquem sabendo, né, dessa possibilidade que nós, enquanto cidadãos, a gente pode ajudar a salvar outras vidas. E me surgiu uma dúvida aqui enquanto você explicava sobre a questão da doação. Uma pessoa que doou uma vez, ela pode ser doadora de outras pessoas, ter outros matches, ou só se doa uma vez? A probabilidade estatística é muito baixa de que isso aconteça, mas é possível. Normalmente, o que acontece é a pessoa ter que doar de novo para o mesmo receptor, caso a doença do paciente volte, ou caso ele tenha uma rejeição dessa medula. O que a gente costuma ver com frequência é uma doação, uma nova doação, mas para a mesma pessoa. Para pessoas diferentes, isso é muito pouco provável do ponto de vista ganhar na Mega Sena, né? Da estatística, exatamente. Um exame genético, um mapeamento genético do paciente ali, só por curiosidade, poderia apontar um risco aumentado desse tipo de câncer? E se sim, qual que seria assim, a medida a ser tomada quando você descobre através de um mapeamento genético que você é um paciente que tem risco aumentado para a leucemia? Entendi. Na verdade, esses exames hoje, depois do projeto Genoma, que finalizou em 2000, 2001, a gente começou a entender quais são os genes que têm importância, que têm significado biológico para o câncer e também para as leucemias, claro. Então, quando a gente faz ao acaso, quando pega o meu sangue, pega o seu sangue e faz um mapeamento disso aí, a gente já olha para aqueles 400 genes, que já dos milhões que tem, a gente tem 400 genes que a gente tem uma ideia um pouco mais clara de que eles possam ter a ver com câncer. E desses 400 tem uns 60 que tem a ver com leucemia. Mas assim, a gente não tem muita certeza. Por exemplo, eu posso apresentar uma determinada mutação que me torne mais propenso a ter leucemia, mas não quer dizer que você vai. Não quer dizer que eu vou ter, porque só a mutação não é um fim em si mesma. Não, só a mutação não é suficiente para gerar uma leucemia. Então é necessário que você tenha uma mutação, que você tenha um estímulo externo que dispare um gatilho que vá para aquela mutação, que pode ser radiação, que pode ser o cigarro, que a gente falou mais cedo, que pode ser um vírus, pode ser alguma coisa que a gente não identificou ainda, né? Então, mas é claro, você já consegue ter algumas pessoas que você possa ter um pouco mais de atenção. Perfeito. Mas do ponto de vista de utilizar isso como prevenção ou como, vamos chamar assim, uma atenção... seria superestimar. Seria superestimar. E muitas vezes isso é perigoso, porque quando a gente faz esses mapeamentos genéticos aleatórios, assim, você pode descobrir alguns genes e criar uma expectativa negativa na pessoa de que ela vai morrer, que ela vai ter um câncer, que ela vai... E isso pode gerar problemas. Uma paranoia, Uma paranoia. Então, assim... Uma depressão, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter uma certa cautela no que a gente busca, né? Quando você busca umas coisas... Mexe demais, não você é bom, tem que saber né? lidar com as respostas e saber que muitas vezes as respostas não são muito adequadas. Bom, a gente está já chegando ao finalzinho aqui do nosso programa, mas eu quero, para encerrar com chave de ouro e aproveitar essa presença ilustre aqui do Dr. Wellington, como você vê, assim, em poucas palavras, né, o futuro do tratamento de leucemia no geral, assim, para onde você vê que a medicina, a ciência está avançando, se a gente pode ter boas expectativas, se não, deixa aqui para a gente a sua visão quanto a isso. Eu acho que a gente pode ter boas expectativas, a gente tem boas expectativas. A ciência nunca avançou tão rapidamente como tem avançado. Eu falei do projeto Genoma, depois que a gente passou a entender melhor essas doenças e mecanismos sutis, a gente começou a ter acesso a drogas novas, a procedimentos novos. O que a gente observa é que a curabilidade está aumentando a cada dia, né? A prevenção, no caso das leucemias, não é tão clara, tão fácil, mas o tratamento adequado, o tratamento individualizado é muito importante. O problema que a gente está vendo é um problema que é do mundo, que é a questão do acesso. A questão do acesso é muito importante. Hoje, a gente tem uma série de ferramentas, seja para dar diagnóstico, seja para classificar as leucemias, seja medicamentos ou procedimentos para tratar as leucemias, em que a gente está tendo dificuldade com o acesso por causa das fontes pagadoras, por causa do próprio, no caso do Estado, do orçamento subfinanciado. Então,
Então, assim, tratamento de leucemia é um tratamento caro, é um tratamento que funciona, mas mais caro é tratar mal, mais caro é não tratar direito, mais caro é perder pessoas que poderiam ter futuro, que poderiam ter, como é uma doença que dá muito em jovens, né? Então, assim, mas eu sou um otimista, eu acho que a ciência precisa prevalecer, apesar de recentemente muito questionamento sobre o impacto da ciência, o valor da ciência, por questões ideológicas tem aparecido, isso foi devastador. Eu acho que a negação da ciência, ela mata. E a gente tem que apoiar a ciência, ter financiamento para a ciência e depois ter financiamento para dar sequência no que a ciência descobre. É isso. Obrigado. Bom, quero muito agradecer a você, Dr. Wellington, por ter aceitado o nosso convite. Quero agradecer à Rede Mater Dei por sempre apoiar a saúde, essas pautas de bem-estar, né? Conosco desde a primeira live lá na pandemia. Rede Mater Dei já nos apoia e o Minas Tênis Clube, que há 90 anos tem sido aí cenário da vida, de momentos alegres e memórias da vida de muitos mineiros e que hoje é palco aqui do nosso programa. Então fique conosco, fique ligadinho aí nos próximos episódios, nos siga nas redes sociais, aqui também no nosso canal e a gente se vê no próximo programa. Um abraço.